Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 15, verso 18. Ó Rei, as brincadeiras e conversas francas dele eram agradáveis e belamente decoradas com sorrisos. Sua maneira de tratar-me como ó filho de Pritha, ó amigo, ó filho da dinastia Kuru, e todas essas cordialidades agora me vêm à lembrança, e desse modo estou oprimido. Verso 19. Geralmente nós dois costumávamos viver juntos e dormir, sentar e caminhar juntos. E no momento de se dar a conhecer, pelos atos de cavalheirismo, às vezes, se havia alguma irregularidade, eu costumava censurá-lo, dizendo: meu amigo, tu és muito veraz. Mesmo nessas horas em que seu valor era minimizado, ele, sendo a alma suprema, costumava tolerar todos aqueles meus pronunciamentos, perdoando-me exatamente como um verdadeiro amigo perdoa a seu verdadeiro amigo, ou um pai perdoa seu filho. Significado: uma vez que o Supremo Senhor Sri Krishna é todo perfeito, seus passatempos transcendentais com seus devotos puros jamais carecem de nada sob nenhum aspecto, seja como amigo, filho ou amante. O Senhor saboreia as admoestações de amigos, pais ou noivas, mais que os hinos védicos oferecidos a ele, por grandes acadêmicos eruditos e religiosos, no estilo oficial. Verso 20. Ó Imperador, agora estou separado de meu amigo e mais querido bem-querente, a suprema personalidade de Deus. E por isso meu coração parece estar vazio de tudo. Em sua ausência, fui derrotado por um grupo de vaqueiros infiéis, enquanto protegia os corpos de todas as esposas de Krishna. Significado: o ponto importante neste verso é como foi possível que Arjuna pudesse ser derrotado por uma gangue de vaqueiros ignóbeis, e como tais vaqueiros mundanos puderam tocar os corpos das esposas do Sr. Krishna, que estavam sob a proteção de Arjuna. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura justificou a contradição através de uma investigação no Vishnu Purana e Brahma Purana. Nesses Puranas, se diz que certa vez as belas habitantes do céu satisfizeram Ashtavakra Muni com seu serviço e foram abençoadas pelo Muni a terem o Senhor Supremo como seu esposo. Ashtavakra Muni era entrevado em 8 articulações de seu corpo, e assim ele costumava mover-se, curvado de maneira peculiar. As filhas dos semideuses não puderam conter seu riso ao verem os movimentos do Muni, e o Muni, irritando-se com elas, amaldiçoou-as a serem raptadas por salteadores, mesmo que obtivessem o Senhor como esposo. Mais tarde, as moças novamente satisfizeram o Muni com suas orações, e o Muni as abençoou a recuperarem seu esposo mesmo após serem raptadas pelos salteadores. Desse modo, para manter as palavras do grande Muni, o próprio Senhor raptou suas esposas da proteção de Arjuna, pois de outra forma elas teriam desaparecido de cena imediatamente, tão logo fossem tocadas pelos salteadores. Além disso, algumas das gopis, que oraram para tornar-se esposas do Senhor, regressaram às suas respectivas posições, depois que seu desejo foi satisfeito. Após a partida do Sr. Krishna, ele quis que todo o seu séquito voltasse ao Supremo, e eles foram chamados de volta, embora sob diferentes
condições. Verso 21. Tem o mesmo arco Gandiva, as mesmas flechas, a mesma quadriga puxada pelos mesmos cavalos. Eu os uso, sendo eu o mesmo Arjuna, a quem todos os reis ofereciam seus devidos respeitos. Porém, na ausência do Sr. Krishna, todos eles, de um momento para outro, tornaram-se inúteis e vazios. Isso é exatamente como oferecer manteiga clarificada sobre cinzas, acumular dinheiro com uma varinha mágica ou plantar sementes em terra árida. Significado: como já discutimos mais de uma vez, não devemos ter orgulho de galardões emprestados. Todas as energias e poderes são derivados da fonte suprema, o Sr. Krishna, e agem enquanto ele deseja, e deixam de funcionar logo que ele os retira. Todas as energias elétricas são recebidas da central elétrica. E tão logo a central elétrica pare de suprir energia, as lâmpadas não têm utilidade. De um momento para outro, essas energias podem ser geradas ou retiradas pela vontade suprema do Senhor. A civilização material, sem a bênção do Senhor, não passa de brinquedo de criança. Enquanto os pais permitem ao filhinho que brinque, tudo está bem. Tão logo os pais proíbam, a criança tem de parar. A civilização humana e todas as suas atividades devem ser ajustadas à bênção suprema do Senhor. E sem essa bênção, todo o avanço da civilização humana é como decoração de um corpo morto. Aqui se diz que uma civilização morta e suas atividades são algo semelhante à manteiga clarificada sobre as cinzas, o acúmulo de dinheiro através de varinha mágica e a plantação de sementes em terra árida. Versos 22 e 23. Ó Rei, uma vez que me perguntaste sobre nossos amigos e parentes na cidade de Dwarka, devo informar-te que todos eles foram amaldiçoados pelos Brahmanas, e como resultado, todos eles se embriagaram com vinho feito de arroz fermentado, e lutaram entre si com varas, nem mesmo se reconhecendo uns aos outros. Agora, com exceção de 4 ou 5, todos estão mortos e ausentes deste mundo. Verso 24. De fato, tudo isso se deve à vontade suprema do Senhor, à personalidade de Deus. Algumas vezes as pessoas matam-se umas às outras, e outras vezes elas protegem-se umas às outras. Significado: segundo os antropólogos, há uma lei natural de luta pela vida e sobrevivência do mais capaz. Mas eles não sabem que por trás da lei da natureza está a direção suprema da suprema personalidade de Deus. No Bhagavad Gita, confirma-se que a lei da natureza é executada sob a direção do Senhor. Portanto, sempre que há paz no mundo, deve-se entender que isso se deve à boa vontade do Senhor. E sempre que há revolta no mundo, isso também se deve à vontade suprema do Senhor. Nem mesmo uma folha de grama se move sem a vontade do Senhor. Portanto, sempre que há desobediência das regras estabelecidas, decretadas pelo Senhor, há guerra entre homens e nações. O caminho mais seguro da paz, portanto, é relacionar tudo à lei estabelecida pelo Senhor. A lei estabelecida é que tudo o que façamos, tudo o que comamos, tudo o que sacrifiquemos, ou tudo o que demos em caridade,
tudo deve ser feito para a plena satisfação do Senhor. Ninguém deve fazer nada, comer nada, sacrificar nada, nem dar nada em caridade, contra a vontade do Senhor. No discernimento está a melhor parte do valor, e devemos aprender como discriminar entre as ações que podem ser agradáveis ao Senhor e as que podem ser desagradáveis ao Senhor. Desse modo, uma ação julga-se de acordo com o prazer ou desprazer do Senhor. Não há lugar para desejos pessoais. Devemos sempre ser guiados pelo prazer do Senhor. Tal ação chama-se Yoga Karmasu Kaushalam, ou ações executadas, que estão ligadas ao Senhor Supremo. Esta é a arte de fazer algo perfeitamente. Versos 25 e 26. Ó Rei, assim como no oceano, os seres aquáticos maiores e mais fortes engolem os menores e mais fracos, do mesmo modo, a suprema personalidade de Deus, para tornar mais leve a carga da terra, também ocupou o iado mais forte em matar o mais fraco, e o iado maior em matar o menor. Significado: no mundo material, a luta pela vida e a sobrevivência do mais capaz são leis, porque no mundo material há disparidade entre as almas condicionadas, devido ao desejo de todos de assenhorearem-se dos recursos materiais. Essa mesma mentalidade de domínio sobre a natureza material é a causa fundamental da vida condicionada. E para dar facilidades a estes senhores de imitação, a energia ilusória do Senhor cria uma disparidade entre os seres vivos condicionados, criando o mais forte e o mais fraco em todas as espécies de vida. A mentalidade de domínio sobre a natureza material e a criação naturalmente origina uma disparidade e, portanto, uma lei de luta pela vida. No mundo espiritual não há semelhante disparidade, nem semelhante luta pela vida. No mundo espiritual não há luta pela vida, porque ali todos existem eternamente. Não há disparidade, porque todos querem prestar serviço ao Senhor Supremo, e ninguém quer imitar o Senhor em tornar-se o beneficiário. O Senhor, sendo Criador de tudo, inclusive dos seres vivos, é de fato proprietário e desfrutador de tudo que existe. Mas no mundo material, através do encanto de Maya, ou ilusão, essa relação eterna com a suprema personalidade de Deus é esquecida. E desse modo, o ser vivo é condicionado sob a lei da luta pela vida e sobrevivência do mais capaz. Verso 27. Sinto-me atraída agora por aquelas instruções transmitidas a mim pela personalidade de Deus, Govinda, porque elas estão impregnadas com instruções para aliviar o coração ardente em todas as circunstâncias de tempo e espaço. Significado: aqui Arjuna refere-se à instrução do Bhagavad Gita, que lhe foi transmitida pelo Senhor no campo de batalha de Kurukshetra. O Senhor deixou atrás de si as instruções do Bhagavad Gita, não somente para o benefício de Arjuna, mas também para todas as épocas, em todas as terras. O Bhagavad Gita, tendo sido proferido pela Suprema Personalidade de Deus, é a essência de toda a sabedoria védica. É muito bem apresentado pelo próprio Senhor para todos que têm pouquíssimo tempo
para pesquisar as vastas literaturas védicas, como os Upanishads, Puranas e Vedanta Sutras. Ele está colocado dentro do estudo da grande epopeia histórica Mahabharata, que foi especialmente preparada para as classes menos inteligentes, a saber, as mulheres, os trabalhadores e aqueles que são descendentes indignos dos Brahmanas, Kshatriyas e seções superiores dos Vaishyas. O problema que surgiu no coração de Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra foi resolvido pelos ensinamentos do Bhagavad Gita. Novamente, após a partida do Senhor da vista das pessoas terrestres, quando Arjuna estava face a face com a extinção de seu poder e proeminência adquiridos, ele quis mais uma vez recordar os grandes ensinamentos do Bhagavad Gita, simplesmente para ensinar a todos os interessados que o Bhagavad Gita pode ser consultado em todos os momentos críticos, não apenas para consolo de todas as espécies de agonias mentais, mas também como solução para as grandes perplexidades que possam embaraçar alguém em horas críticas. O Senhor misericordioso deixou atrás de si os grandes ensinamentos do Bhagavad Gita, para que possamos receber as instruções do Senhor, mesmo quando ele fica invisível ao campo de visão material. Os sentidos materiais não podem de maneira alguma apreciar o Senhor Supremo, mas através de seu poder inconcebível, o Senhor pode encarnar-se de modo apropriado à percepção sensorial das almas condicionadas, por intermédio da matéria, que também é outra forma da energia manifestada do Senhor. Assim, o Bhagavad Gita, ou qualquer outra representação escritural, sonora e autêntica do Senhor, também é uma encarnação do Senhor. Não há diferença entre a representação sonora do Senhor e o próprio Senhor. Uma pessoa pode obter o mesmo benefício do Bhagavad Gita, como Arjuna o fez, na presença pessoal do Senhor. O ser humano fiel, que deseja ser liberado das garras da existência material, pode muito facilmente tirar proveito do Bhagavad Gita. E tendo isso em vista, o Senhor instruiu Arjuna como se Arjuna estivesse necessitado disso. No Bhagavad Gita, 5 fatores importantes de conhecimento são delineados, pertinentes ao 1. Senhor Supremo, 2. Ao ser vivo, 3. À natureza, 4. Ao tempo e espaço, e 5. Ao processo de atividade. Dentre esses, o Senhor Supremo e o ser vivo são qualitativamente unos. A diferença entre os dois tem sido analisada como a diferença entre o todo e a parte integrante. A natureza é matéria inerte, exibindo a interação de 3 modos diferentes. E o tempo eterno e o espaço ilimitado são considerados como estando além da existência da natureza material. As atividades do ser vivo são diferentes variedades de aptidões que podem enredar ou liberar o ser vivo dentro e fora da natureza material. Todos esses assuntos são concisamente discutidos no Bhagavad Gita, e mais tarde os temas são elaborados no Srimad Bhagavatam para posterior iluminação. Dentre os 5 temas, o Senhor Supremo, a entidade viva, a natureza, o tempo e o espaço são eternos. Mas a entidade viva, a natureza e o tempo estão sob a direção do Senhor Supremo, que é absoluto e completamente independente de qualquer outro controle. O Senhor Supremo é o controlador supremo. A atividade material do ser vivo não tem início,
mas pode ser retificada pela transferência à qualidade espiritual. Então ela pode cessar suas reações materiais qualitativas. Tanto o Senhor quanto a entidade viva são conscientes, e ambos têm o sentido de identificação, de serem conscientes como uma força viva. Mas o ser vivo sob a condição da natureza material, chamada Mahatattva, identifica-se erroneamente como sendo diferente do Senhor. Todo o esquema da sabedoria védica é voltado para a meta de erradicar esta concepção falsa e, desse modo, liberar o ser vivo da ilusão da identificação material. Quando essa ilusão é erradicada pelo conhecimento e renúncia, os seres vivos são atores responsáveis e também desfrutadores. O sentido de gozo no Senhor é real, mas esse sentido no ser vivo não passa de uma espécie de desejo anelante. Essa diferença na consciência é a distinção entre as duas identidades, a saber, o Senhor e o ser vivo. De outro modo, não haveria diferença entre o Senhor e o ser vivo. Portanto, o ser vivo é eternamente uno e diferente, simultaneamente. Toda a instrução do Bhagavad Gita repousa sobre este princípio. No Bhagavad Gita, o Senhor e os seres vivos são ambos descritos como Sanatana, ou eternos, e a morada do Senhor, que está muito além do céu material, também é descrita como Sanatana. O ser vivo é convidado a viver na existência sanatana do Senhor. E o processo que pode ajudar um ser vivo a aproximar-se da morada do Senhor, onde se manifesta a atividade liberada da alma, chama-se Sanatana Dharma. Não podemos, entretanto, alcançar a morada eterna do Senhor, sem estarmos livres da falsa concepção da identificação material. E o Bhagavad Gita dá-nos a chave de como alcançar essa fase de perfeição. O processo de liberar-se da falsa concepção da identificação material chama-se, em diferentes fases, atividade fruitiva, filosofia empírica e serviço devocional, até a compreensão transcendental. Essa compreensão transcendental torna-se possível ajustando-se todos os itens acima em relação com o Senhor. Os deveres prescritos do ser humano, segundo a orientação dos Vedas, podem gradualmente purificar a mente pecaminosa da alma condicionada e elevá-la à fase de conhecimento. A fase purificada de aquisição de conhecimento torna-se a base do serviço devocional ao Senhor. Enquanto uma pessoa está ocupada em pesquisar a solução dos problemas da vida, seu conhecimento chama-se Jnana, ou conhecimento purificado. Mas ao compreender a verdadeira solução da vida, ela situa-se no serviço devocional ao Senhor. O Bhagavad Gita começa encarando os problemas da vida, discriminando a alma dos elementos da matéria, e prova por meio de muitas razões e argumentos que a alma é indestrutível em qualquer circunstância, e que a cobertura exterior da matéria, o corpo e a mente, mudam-se para outro período de existência material, a qual é cheia de misérias. Portanto, o Bhagavad Gita destina-se a pôr fim a todas as diferentes espécies de misérias, e Arjuna refugiou-se neste grande conhecimento, que tinha sido transmitido a ele durante a guerra de Kurukshetra. Verso 28. Suta Goswami disse: estando assim profundamente absorta
em pensar nas instruções do Senhor, que foram transmitidas na grande intimidade da amizade, e em pensar em seus pés de lótus. A mente de Arjuna apaziguou-se e livrou-se de toda a contaminação material. Significado: uma vez que o Senhor é absoluto, a meditação profunda nele é tão boa como o transe iógico. O Senhor não é diferente de seu nome, forma, qualidade, passatempos, séquito e ações específicas. Arjuna começou a pensar nas instruções do Senhor, dadas a ele no campo de batalha de Kurukshetra. Somente aquelas instruções é que começaram a eliminar as máculas de contaminação material na mente de Arjuna. O Senhor é como o sol. O aparecimento do sol significa a dissipação imediata da escuridão, ou ignorância. E o aparecimento do Senhor, dentro da mente do devoto, pode de imediato afastar os miseráveis efeitos materiais. O Senhor Chaitanya recomenda, portanto, o cantar constante do nome do Senhor, para a proteção contra todas as espécies de contaminações do mundo material. O sentimento de saudade do Senhor é indubitavelmente doloroso para o devoto, mas por estar relacionado ao Senhor, tem um efeito transcendental específico que apazigua o coração. Os sentimentos de saudade também são fontes de bem-aventurança transcendental, não sendo absolutamente comparáveis aos contaminados sentimentos materiais de saudade. Verso 29. A lembrança constante dos pés de lótus do Senhor Sri Krishna, por parte de Arjuna, rapidamente aumentou sua devoção, e como resultado, toda a escória em seus pensamentos amainou-se. Significado: os desejos materiais na mente constituem escória de contaminação material. Por esta contaminação, o ser vivo defronta-se com tantas coisas compatíveis e incompatíveis, que desencorajam a própria existência da identidade espiritual. Nascimento após nascimento, a alma condicionada enreda-se em tantos elementos agradáveis e desagradáveis, os quais são todos falsos e temporários. Eles acumulam-se devido às reações dos desejos materiais. Mas quando entramos em contato com o Senhor Transcendental, em suas variadas energias, através do serviço devocional, manifestam-se as formas nuas de todos os desejos materiais. E a inteligência do ser vivo apazigua-se manifestando seu verdadeiro caráter. Logo que Arjuna voltou sua atenção para as instruções do Senhor, como estão inculcadas no Bhagavad Gita, seu verdadeiro caráter de associação eterna com o Senhor manifestou-se, e desse modo ele sentiu-se livre de todas as contaminações materiais. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 15, verso 30. Por causa dos passatempos e atividades do Senhor, e devido à sua ausência, parecia que Arjuna esquecera as instruções deixadas pela personalidade de Deus. Mas, de fato, esse não era o caso. E, novamente, ele tornou-se senhor de seus sentidos. Significado: uma alma condicionada envolve-se em suas atividades fruitivas, por força do tempo eterno. Mas o Senhor Supremo, ao encarnar sobre a terra, não é influenciado por Kala,
ou a concepção material de passado, presente e futuro. As atividades do Senhor são eternas e são manifestações de sua Atma Maya, ou potência interna. Todos os passatempos ou atividades do Senhor são de natureza espiritual, mas para os leigos eles parecem estar ao mesmo nível das atividades materiais. Parecia que Arjuna e o Senhor estavam ocupados na guerra de Kurukshetra, assim como o outro grupo estava ocupado. Mas, de fato, o Senhor estava executando sua missão de encarnação e associação com seu amigo eterno, Arjuna. Portanto, essas atividades aparentemente materiais de Arjuna não o afastaram de sua posição transcendental, mas, ao contrário, reviveram sua consciência das canções do Senhor, como ele as cantara pessoalmente. Esse reviver de consciência é garantido pelo Senhor no Bhagavad Gita 18:65, da seguinte maneira: Manmana bhava madbhakto madhyajimam namaskuru mam evaishyasi satyam te pratijane priyosime. Devemos pensar sempre no Senhor. A mente não deve esquecê-lo. Devemos tornar-nos devotos do Senhor e oferecer-lhe reverências. Alguém que vive deste modo torna-se, sem dúvida, dotado de todas as bênçãos do Senhor, alcançando o abrigo de seus pés de lótus. Não há nada que duvidar desta verdade eterna. Por Arjuna ser seu amigo confidencial, o segredo foi-lhe revelado. Arjuna não tinha desejo de lutar com seus parentes, mas ele lutou para cumprir a missão do Senhor. Ele sempre estava ocupado unicamente na execução da missão dele, e, portanto, após a partida do Senhor, ele permaneceu na mesma posição transcendental, muito embora parecesse que ele esquecera todas as instruções do Bhagavad Gita. Deve-se, portanto, ajustar as atividades da vida ao ritmo da missão do Senhor. E, por fazê-lo, garante-se o regresso ao lar, de volta ao Supremo. Essa é a perfeição máxima da vida. Verso 31. Porque ele possuía cabedal espiritual, as dúvidas da dualidade foram completamente cortadas. Assim, ele se livrou dos três modos da natureza material e situou-se em transcendência. Não havia mais nenhuma possibilidade de ele se enredar em nascimentos e mortes, pois estava livre da forma material. Significado: as dúvidas da dualidade começam a partir da falsa concepção do corpo material, que é aceito como eu por pessoas menos inteligentes. A parte mais tola de nossa ignorância consiste em identificar este corpo material como eu. Tudo que tem relação com o corpo é ignorantemente aceito como nossa propriedade. As dúvidas, devidas às falsas concepções de eu e meu, em outras palavras, meu corpo, meus parentes, minha propriedade, minha esposa, meus filhos, minha riqueza, meu país, minha comunidade e centenas e milhares de contemplações ilusórias semelhantes desnorteiam a alma condicionada. Por assimilar as instruções do Bhagavad Gita, uma pessoa se liberta com toda certeza desse desnorteamento, porque o conhecimento real é o conhecimento de que a personalidade de Deus, Vasudeva, Senhor Krishna, é tudo, incluindo o nosso próprio eu. Tudo é parte integrante da manifestação de sua potência. A potência e o potente não são diferentes. Desse modo, a concepção de dualidade é imediatamente mitigada
pela obtenção de conhecimento perfeito. Logo que Arjuna aceitou a instrução do Bhagavad Gita, hábil como era, pôde imediatamente erradicar a concepção material do Sr. Krishna, seu amigo eterno. Ele pôde compreender que o Senhor ainda estava presente diante dele, através de sua instrução, de sua forma, de seus passatempos, de suas qualidades e de todas as outras coisas relacionadas a ele. Ele pôde compreender que o Sr. Krishna, seu amigo, ainda estava presente diante dele, através de sua presença transcendental, em diferentes energias não duais. E havia possibilidade de alcançar a companhia do Senhor, através de outra mudança de corpo, sob a influência do tempo e espaço. Com a aquisição de conhecimento absoluto, uma pessoa pode estar constantemente na companhia do Senhor, mesmo na vida atual, simplesmente por ouvir, cantar, pensar no Senhor Supremo e adorá-lo. Podemos vê-lo, podemos sentir sua presença, mesmo na vida atual, simplesmente por entender o Senhor, Advaya Jnana, ou o Senhor Absoluto, através do processo do serviço devocional, que começa com ouvir sobre ele. O Sr. Chaitanya diz que simplesmente por cantar o santo nome do Senhor, podemos imediatamente limpar a poeira sobre o espelho da consciência pura. E tão logo a poeira seja removida, livramo-nos imediatamente de todas as condições materiais. Livrar-se das condições materiais significa liberar a alma. Portanto, tão logo nos situemos em conhecimento absoluto, nossa concepção material de vida é removida, ou emergimos de uma falsa concepção de vida. Assim, a função da alma pura é revivida em compreensão espiritual. Essa compreensão prática do ser vivo torna-se possível devido à sua libertação da reação dos três modos da natureza material, a saber, bondade, paixão e ignorância. Pela graça do Senhor, um devoto puro é imediatamente elevado ao lugar do absoluto, e não há possibilidade de o devoto tornar-se outra vez materialmente enredado na vida condicionada. Uma pessoa não é capaz de sentir a presença do Senhor em todas as circunstâncias, até que esteja dotada da necessária visão transcendental, que se torna possível através do serviço devocional prescrito nas Escrituras reveladas. Arjuna muito tinha atingido esse estágio, no campo de batalha de Kurukshetra. E quando aparentemente sentiu a ausência do Senhor, ele imediatamente refugiou-se nas instruções do Bhagavad Gita. E assim foi novamente colocado em sua posição original. Essa é a posição de Vishoka, ou a fase de quem está livre de todo pesar e ansiedades. Verso 32. Ao ouvir sobre o regresso do Sr. Krishna à sua morada, e ao entender que se findara a manifestação terrestre da dinastia Yadu, Maharaj Yudhishthira decidiu voltar ao lar, voltar ao Supremo. Significado: Maharaj Yudhishthira também voltou sua atenção para as instruções do Bhagavad Gita, após ouvir sobre a partida do Senhor, longe da vista das pessoas terrestres. Ele começou a deliberar sobre a maneira do aparecimento e desaparecimento do Senhor. A missão do aparecimento e desaparecimento do Senhor no universo mortal é completamente dependente de sua vontade suprema. Ele não é forçado por alguma energia superior a aparecer ou desaparecer.
ao contrário dos seres vivos, que aparecem e desaparecem, por serem forçados pelas leis da natureza. Sempre que o Senhor queira, ele pode aparecer de qualquer parte, em toda parte, sem perturbar seu aparecimento e desaparecimento em qualquer outro lugar. Ele é como o sol. O sol aparece e desaparece por sua própria conta em qualquer lugar, sem perturbar sua presença em outros lugares. O sol aparece de manhã na Índia, sem desaparecer do hemisfério ocidental. O sol está presente em todo e qualquer lugar, em todo o sistema solar. Mas parece que, num lugar particular, o sol aparece de manhã e também desaparece em algum momento fixo à tarde. Se mesmo a limitação de tempo do sol não é de nenhum interesse, o que falar então do Senhor Supremo, que é o Criador e controlador do sol? Portanto, no Bhagavad Gita, afirma-se que qualquer pessoa que, de fato, compreenda o aparecimento e desaparecimento transcendentais do Senhor, através de sua energia inconcebível, libera-se das leis de nascimento e morte e situa-se no céu espiritual eterno, onde estão os planetas Vaikunta. Ali, tais pessoas liberadas podem viver eternamente sem as dores de nascimento, morte, velhice e doença. No céu espiritual, o Senhor e aqueles que estão eternamente ocupados em transcendental serviço amoroso ao Senhor são todos eternamente jovens, porque não há velhice, nem doença, nem morte. Por não haver morte, não há nascimento. Conclui-se, portanto, que simplesmente por entender de verdade o aparecimento e desaparecimento do Senhor, uma pessoa pode alcançar o estágio perfectivo de vida eterna. Portanto, Maharaj Yudhishthira também começou a levar em consideração sua volta ao Supremo. O Senhor aparece sobre a Terra ou qualquer outro planeta mortal, juntamente com seus associados, que vivem eternamente com ele. E os membros da família Yadu, que estavam ocupados em suplementar os passatempos do Senhor, não são outros, além de seus associados eternos. E assim também o eram Maharaj Yudhishthira e seus irmãos e mãe, etc. Uma vez que o aparecimento e desaparecimento do Senhor e seus associados eternos são transcendentais, não devemos nos deixar confundir pelos aspectos externos do aparecimento e desaparecimento. Verso 33. Kunti, após ouvir exaustivamente Arjuna falando do fim da dinastia Yadu e do desaparecimento do Sr. Krishna, ocupou-se no serviço devocional à transcendental personalidade de Deus, com plena atenção, e assim libertou-se do curso da existência material. Significado: o pôr do sol não significa o fim do sol. Ele significa que o sol está fora de nossa visão. Analogamente, o fim da missão do Senhor, em um planeta ou universo particular, significa apenas que ele está fora de nossa visão. O fim da dinastia Yadu também não significa que ela foi aniquilada. Ela desaparece juntamente com o Senhor, para longe de nossa visão. Assim como Maharaj Yudhishthira desejou preparar-se para voltar ao Supremo, da mesma forma, Kunti o decidiu, e assim ela ocupou-se plenamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor, que nos garante o passaporte para voltar ao Supremo, após abandonar este presente corpo material. O começo do serviço devocional ao Senhor
é o começo da espiritualização do corpo atual. E assim um devoto imaculado do Senhor perde todo o contato material com o corpo presente. A morada do Senhor não é um mito, como pensam os descrentes ou as pessoas ignorantes. Mas não se pode chegar ali simplesmente por meios materiais, como um Sputnik ou cápsula espacial. Mas podemos certamente chegar ali, após deixar este corpo atual, e devemos preparar-nos para voltar ao Supremo, através da prática do serviço devocional. Isso garante o passaporte para voltar ao Supremo, e Kunti o adotou. Verso 34. O Supremo não nascido, o Senhor Sri Krishna, fez com que os membros da dinastia Yadu abandonassem seus corpos, e assim ele aliviou a carga do mundo. Essa ação foi como retirar um espinho com outro espinho, embora ambos sejam a mesma coisa para o controlador. Significado. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sugere que os rishis como Shaunaka e outros que estavam ouvindo o Srimad Bhagavatam da parte de Sutta Goswami em Naimisharanya não ficaram felizes de ouvir sobre a morte dos Yadus na loucura da embriaguez. Para aliviá-los desta agonia mental, Sutta Goswami assegurou-lhes que o Senhor fez com que os membros da dinastia Yadu abandonassem seus corpos, pelos quais eles tinham que remover a carga do mundo. O Senhor e seus associados eternos apareceram sobre a terra para auxiliar os semideuses administrativos a erradicar a carga do mundo. Portanto, ele chamou alguns dos semideuses confidenciais para aparecerem na família Yadu e servi-lo em sua grande missão. Depois que a missão estava cumprida, os semideuses, pela vontade do Senhor, desvencilharam-se de seus corpos, lutando entre si na loucura da embriaguez. Os semideuses estão habituados a tomar a bebida Somarasa, e, portanto, o beber de vinho e a intoxicação não são desconhecidos para eles. Às vezes, eles eram postos em apuros por se permitirem a embriaguez. Certa vez, os filhos de Kuvera provocaram a ira de Narda por estarem embriagados. Porém, mais tarde, eles recuperaram suas formas originais, pela graça do Senhor Sri Krishna. Encontraremos essa história no 10º canto. Para o Senhor Supremo, tanto os Asuras quanto os semideuses são iguais. Mas os semideuses são obedientes ao Senhor, ao passo que os Asuras não o são. Portanto, o exemplo de tirar um espinho com outro espinho é inteiramente apropriado. Um espinho que espicaça a perna do Senhor é certamente perturbador para o Senhor. E o outro espinho que extrai os elementos perturbadores certamente presta serviço ao Senhor. Assim, embora todo ser vivo seja parte integrante do Senhor, ainda assim, alguém que seja um espinho para o Senhor é chamado de Asura, e alguém que seja servo voluntário do Senhor é chamado de Devata, ou semideus. No mundo material, os Devatas e Asuras estão sempre em luta, e os Devatas sempre são salvos das mãos dos Asuras pelo Senhor. Ambos estão sob o controle do Senhor. O mundo está repleto de ambos os tipos de seres vivos. E a missão do Senhor é de sempre proteger os Devatas e destruir os Asuras, sempre que haja tal necessidade no mundo, e para beneficiar a ambos. Verso 35. O Senhor Supremo abandonou o corpo que manifestara para diminuir a carga da terra. Assim como um mágico, ele abandona um corpo
para aceitar outros diferentes, tais como a encarnação como peixe e outras. Significado: o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, não é impessoal nem sem forma, mas seu corpo não é diferente dele, e, portanto, ele é conhecido como a corporificação da eternidade, conhecimento e bem-aventurança. No Brihad Vaishnava Tantra, menciona-se claramente que qualquer pessoa que considere a forma do Sr. Krishna como feita de energia material deve ser colocada no ostracismo de qualquer modo. E se por acaso o rosto desse infiel é visto por alguém, esta pessoa deve limpar-se, mergulhando no rio com suas roupas. O Senhor é descrito como Amrita, ou imortal, porque ele não tem corpo material. Sob tais circunstâncias, a morte ou abandono de corpo por parte do Senhor é como a prestidigitação de um mágico. O mágico mostra, através de seus truques, que ele é cortado em pedaços, reduzido a cinzas ou feito inconsciente por influências hipnóticas. Mas todas essas coisas são apenas ilusionismo. Na verdade, o próprio mágico não é reduzido a cinzas nem cortado em pedaços. Tampouco é morto ou inconsciente em algum estágio de sua demonstração de mágica. Analogamente, o Senhor tem suas formas eternas, de variedade ilimitada, das quais a encarnação de peixe, como foi exibida dentro deste universo, é uma delas. Porque há inúmeros universos, e em algum lugar a encarnação de peixe deve estar manifestando seus passatempos sem cessar. Neste verso, é usada a palavra particular, dhate, eternamente aceito, e não a palavra dhatva, aceito para a ocasião. A ideia é que o Senhor não cria a encarnação de peixe. Ele tem essa forma eternamente, e o aparecimento e desaparecimento de tal encarnação serve a propósitos particulares. No Bhagavad Gita 7:24 a 25, o Senhor diz: os impersonalistas pensam que eu não tenho forma, que sou amorfo, mas que por agora aceitei uma forma para servir a um propósito, e agora sou manifesto. Mas esses especuladores são, na verdade, desprovidos de inteligência aguda. Embora sejam bons acadêmicos nas literaturas védicas, eles são praticamente ignorantes de minhas energias inconcebíveis e de minhas formas eternas de personalidade. A razão é que eu me reservo o poder de não me expor aos não-devotos, através de minha cortina mística. Os tolos menos inteligentes, portanto, não têm conhecimento de minha forma eterna, que nunca se destina a ser aniquilada e que é não nascida. No Padma Purana está dito que aqueles que são invejosos e sempre irados com o Senhor são inaptos para conhecer a verdadeira e eterna forma do Senhor. No Bhagavatam também se diz que o Senhor parecia um raio para aqueles que se mostravam provocadores. Shishupala, no momento de ser morto pelo Senhor, não pôde vê-lo como Krishna, sendo ofuscado pelo fulgor do Brahma Jyoti. Portanto, a manifestação temporária do Senhor, como um raio para os combatentes contratados por Kamsa, ou o aparecimento esplendoroso do Senhor diante de Shishupala, foram abandonados pelo Senhor. Mas o Senhor, como um mágico, existe eternamente e nunca é aniquilado em nenhuma circunstância. Essas formas são temporariamente exibidas apenas para os asuras. E quando tais exibições são recolhidas, os asuras pensam que o Senhor não existe mais. Assim como a plateia tola pensa que o mágico foi reduzido a cinzas,
ou cortado em pedaços. A conclusão é que o Senhor não tem corpo material, e por isso ele nunca está sujeito a ser morto ou mudar seu corpo transcendental. Verso 36. Quando a personalidade de Deus, o Senhor Krishna, deixou este planeta Terra com sua própria forma, desde aquele mesmo dia, Kali, que já havia aparecido parcialmente, manifestou-se plenamente, para criar condições inauspiciosas para aqueles que são dotados de pobre fundo de conhecimento. Significado: a influência de Kali pode impor-se somente àqueles que não estão plenamente desenvolvidos em consciência de Deus. Pode-se neutralizar os efeitos de Kali, mantendo-se inteiramente sob o cuidado supremo da personalidade de Deus. A era de Kali sucedeu logo após a guerra de Kurukshetra, mas não pôde exercer sua influência por causa da presença do Senhor. O Senhor, contudo, deixou este planeta Terra em seu próprio corpo transcendental. E logo que ele partiu, os sintomas da Kali Yuga, como foram previstos por Maharaj Yudhishthira, antes da chegada de Arjuna de Dwaraka, começaram a manifestar-se, e Maharaj Yudhishthira conjecturou corretamente sobre a partida do Senhor da Terra. Como já explicamos, o Senhor retirou-se de nossa vista, assim como o Sol, quando se põe, fica fora de nosso campo visual. Verso 37. Maharaj Yudhishthira foi inteligente o bastante para entender a influência da era de Kali, caracterizada pelo aumento de avareza, falsidade, fraude e violência em toda a capital, no Estado, no lar e entre indivíduos. Assim, sabiamente, ele preparou-se para deixar o lar e vestiu-se de acordo. Significado: a era atual é influenciada pelas qualidades específicas de Kali. Desde os dias da guerra de Kurukshetra, há cerca de 5.000 anos atrás, a influência da era de Kali começou a manifestar-se, e a partir de escrituras autênticas, aprende-se que a era de Kali ainda há de perdurar por mais 427.000 anos. Os sintomas de Kali Yuga, como mencionados acima, a saber, a avareza, falsidade, diplomacia, fraudulência, despotismo, violência e todas coisas semelhantes, já estão em voga, e ninguém pode imaginar o que vai acontecer gradualmente, com o posterior aumento da influência de Kali, até o dia da aniquilação. Já ficamos sabendo que a influência da era de Kali destina-se ao homem ateu, dito civilizado. Aqueles que estão sob a proteção do Senhor nada têm a temer desta era horrível. Maharaj Yudhishthira era um grande devoto do Senhor, e não havia necessidade de se atemorizar pela era de Kali. Mas ele preferiu retirar-se da vida doméstica ativa e preparar-se para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Os Pandavas são companheiros eternos do Senhor, e portanto estão mais interessados na companhia do Senhor que em qualquer outra coisa. Além disso, sendo um rei ideal, Maharaj Yudhishthira queria retirar-se simplesmente para estabelecer um exemplo para os outros. Tão logo haja algum jovem para cuidar dos afazeres domésticos, a pessoa deve imediatamente retirar-se da vida familiar, para elevar-se à compreensão espiritual. Não devemos apodrecer no poço escuro da vida doméstica até sermos arrastados pela vontade de Yamaraj. Os políticos modernos devem aprender a lição de Maharaj Yudhishthira sobre a retirada voluntária da vida ativa, e devem dar vez à geração mais jovem.
Também os velhos cavalheiros retirados devem aprender as lições dele e deixar o lar para buscar a compreensão espiritual, antes que sejam arrastados à força ao encontro da morte. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 15, verso 38. Depois disso, na capital de Hastinapura, ele entronou seu neto, que era treinado e igualmente qualificado, como imperador e senhor de toda a terra cercada pelos mares. Significado: toda a extensão de terra, cercada pelos mares, estava sob a jurisdição do rei de Hastinapura. Maharaj Yudhishthira treinara seu neto, Maharaj Parikshit, que era igualmente qualificado, na administração do Estado em termos de obrigações do rei para com os cidadãos. Então Parikshit foi entronado no assento de Maharaj Yudhishthira, antes de sua partida de volta ao Supremo. A respeito de Maharaj Parikshit, a palavra específica usada, Vinayinam, é significativa. Porque o rei de Hastinapura, pelo menos até o tempo de Maharaj Parikshit, era aceito como imperador do mundo? A única razão é que as pessoas do mundo eram felizes por causa da boa administração do imperador. A felicidade dos cidadãos devia-se à ampla produção de produtos naturais, tais como cereais, frutas, leite, ervas, pedras preciosas, minerais e tudo de que a população precisava. Eles eram até mesmo livres de todas as misérias corpóreas, ansiedades mentais e perturbações causadas por fenômenos naturais e outros seres vivos. Porque todos eram felizes, sob todos os aspectos, não havia ressentimentos, embora às vezes houvesse batalhas entre os reis do Estado, por razões políticas e por razões de supremacia. Todos eram treinados a alcançar a meta máxima da vida, e portanto as pessoas também eram iluminadas o bastante para não brigarem por coisas triviais. A influência da era de Kali infiltrou-se gradualmente nas boas qualidades, tanto dos reis quanto dos cidadãos, e portanto uma situação tensa desenvolveu-se entre governante e governados. Mas ainda, mesmo nesta era de disparidade entre governante e governados, pode haver progresso espiritual e consciência de Deus. Esta é uma prerrogativa especial. Verso 39. Então ele impulsou Vajra, o filho de Aniruddha, neto do Sr. Krishna, em Mathura, como rei de Shurasena. Depois disso, Maharaj Yudhishthira executou um sacrifício Prajapatya e colocou fogo em si mesmo para abandonar a vida familiar. Significado: Maharaj Yudhishthira, após pôr Maharaj Parikshit no trono imperial de Hastinapura e após empossar Vajra, o bisneto do Sr. Krishna, como rei de Mathura, aceitou a ordem de vida renunciada. O sistema de 4 ordens de vida e 4 castas, de acordo com a qualidade de trabalho, conhecido como Varnashrama Dharma, é o começo da verdadeira vida humana. E Maharaj Yudhishthira, como protetor deste sistema de atividades humanas, retirou-se oportunamente da vida ativa, como um sannyasi, passando o encargo da administração para um príncipe treinado, Maharaj Parikshit.
O sistema científico de Varnashramadharma divide a vida humana em 4 classes de ocupações e 4 ordens de vida. As 4 ordens de vida, como Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasi, devem ser seguidas por todos, a despeito da divisão ocupacional. Os políticos modernos não querem se retirar da vida ativa, mesmo quando ficam bastante velhos. Mas Yudhishthira Maharaj, como um rei ideal, retirou-se voluntariamente da vida ativa, na administração, para preparar-se para a próxima vida. A vida de todos deve ser planejada de tal forma que a última fase da vida, quer dizer, pelo menos os últimos 15 a 20 anos antes da morte, possam ser absolutamente dedicados ao serviço devocional do Senhor, para alcançar a perfeição máxima da vida. É realmente tolice ocupar-se todos os dias da vida em gozo material e atividades fruitivas. Porque enquanto a mente permanecer absorta no trabalho fruitivo para o gozo material, não haverá possibilidade de escapar da vida condicionada, ou cativeiro material. Ninguém deve seguir a política suicida de negligenciar sua tarefa suprema de alcançar a perfeição máxima da vida, a saber, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Verso 40. Maharaj Yudhishthira abandonou de imediato todas suas roupas, cinturão e ornamentos da ordem real, e tornou-se completamente desinteressado e desapegado de tudo. Significado: purificar-se da contaminação material é a qualificação necessária para converter-se num dos associados do Senhor. Ninguém pode tornar-se um associado do Senhor ou voltar ao Supremo sem tal purificação. Maharaj Yudhishthira, portanto, a fim de tornar-se espiritualmente puro, abandonou de imediato sua opulência real, deixando suas vestes e insígnias reais. A kashaya, ou a tanga açafroada do sannyasi, indica a liberdade de todas as atrativas vestes materiais, e assim ele mudou sua roupa adequadamente. Tornou-se desinteressado de seu reino e família, e assim livrou-se de toda a contaminação material, ou designação material. Geralmente as pessoas são apegadas a vários tipos de designações. As designações de família, sociedade, país, ocupação, riqueza, posição e muitas outras. Enquanto a pessoa está apegada a essas designações, ela é considerada materialmente impura. Os ditos líderes dos homens, na era moderna, são apegados à consciência nacional, mas eles não sabem que essa falsa consciência é outra designação da alma materialmente condicionada. Temos de abandonar tais designações, para que depois possamos tornar-nos elegíveis a voltar ao Supremo. As pessoas tolas adoram esses homens, que morrem em consciência nacional. Mas aqui está um exemplo de Maharaj Yudhishthira, um rei majestoso, que se preparou para deixar este mundo sem essa consciência nacional. E, todavia, ele é lembrado ainda hoje, porque era um grande rei piedoso, quase ao mesmo nível que a personalidade de Deus, Sri Rama. E porque as pessoas do mundo eram dominadas por tais reis piedosos, eles eram felizes sob todos os aspectos. E governar o mundo era completamente possível para esses grandes imperadores. Verso 41. Então ele amalgamou todos os órgãos dos sentidos com a mente, depois a mente com a vida
com a respiração, sua existência total com a corporificação dos 5 elementos e seu corpo com a morte. Então, como eu puro, libertou-se da concepção material da vida. Significado: Maharaj Yudhishthira, como seu irmão Arjuna, começou a concentrar-se e gradualmente livrou-se de todo o cativeiro material. Primeiramente, ele concentrou todas as ações dos sentidos e amalgamou-os com a mente. Ou, em outras palavras, ele voltou sua mente para o transcendental serviço ao Senhor. Uma vez que todas as atividades materiais são executadas pela mente, em termos de ações e reações dos sentidos materiais, e uma vez que ela estava indo de volta ao Supremo, ele orou para que a mente encerrasse suas atividades materiais e se voltasse para o transcendental serviço ao Senhor. Já não havia necessidade de atividades materiais. Na verdade, as atividades da mente não podem ser paradas, pois elas são reflexo da alma eterna. Mas a qualidade das atividades pode ser convertida da matéria ao transcendental serviço ao Senhor. A cor material da mente é mudada quando a pessoa a limpa das contaminações da respiração vital e, por esse meio, livra-se da contaminação de repetidos nascimentos e mortes e a situa em vida espiritual pura. Tudo é manifestado pela corporificação temporária do corpo material, que é um produto da mente na hora da morte. E se a mente está purificada pela prática do transcendental serviço amoroso ao Senhor, e está constantemente ocupada no serviço aos pés de lótus do Senhor, não há mais possibilidade de a mente produzir outro corpo material após a morte. Ela livra-se-á da absorção na contaminação material. A alma pura será capaz de regressar ao lar, de volta ao Supremo. Verso 42. Assim aniquilando o corpo grosseiro de 5 elementos, com os 3 modos qualitativos da natureza material, ele fundiu-os em uma só necessidade, e então amalgamou essa necessidade no Eu, o Brahman, que é inesgotável em todas as circunstâncias. Significado: tudo que é manifesto no mundo material é produto do Mahatattva Avyakta. E as coisas que são visíveis à nossa visão material nada mais são que combinações e permutações desses variados produtos materiais. Mas a entidade viva é diferente desses produtos materiais. É devido ao esquecimento de sua natureza eterna, como servidor eterno do Senhor, e a sua falsa concepção de ser o suposto senhor da natureza material, que a entidade viva é obrigada a entrar na existência do falso gozo dos sentidos. Assim, uma geração concomitante de energias materiais é a causa principal de a mente ficar materialmente afetada. Desse modo, o corpo grosseiro de 5 elementos é produzido. Maharaj Yudhishthira reverteu a ação e fundiu os 5 elementos do corpo nos 3 modos da natureza material. A distinção qualitativa do corpo como sendo bom, mau ou medíocre extinguiu-se, e novamente as manifestações qualitativas fundem-se na energia material, que é causada pela falsa concepção do ser vivo puro. Quando alguém tem esta propensão de associar-se ao Senhor Supremo,
a personalidade de Deus, em um dos inúmeros planetas do céu espiritual, especialmente em Goloka Vrindavan. Ele tem que pensar sempre que é diferente da energia material. Ele nada tem a ver com tal energia, e tem de compreender-se como espírito puro, Brahman, qualitativamente igual ao Brahman Supremo, Parameshvara. Maharaj Yudhishthira, após distribuir seu reino entre Parikshit e Vajra, não se julgou imperador do mundo ou líder da dinastia Kuru. Este sentido de libertação das relações materiais, bem como de libertação do engaiolamento material no invólucro grosseiro e sutil, faz a pessoa livre para agir como servidor do Senhor, mesmo que ela esteja no mundo material. Essa fase chama-se estágio Jivan Mukta, ou estágio liberado, mesmo no mundo material. Este é o processo de acabar com a existência material. A pessoa deve não apenas pensar que é Brahman, mas também que agir como Brahman. Aquele que somente julga-se Brahman é impersonalista, e aquele que age como Brahman é devoto puro. Verso 43. Depois disso, Maharaj Yudhishthira vestiu-se de farrapos, deixou de comer qualquer alimento sólido, tornou-se voluntariamente mudo e deixou seu cabelo solto. A combinação disso tudo fê-lo semelhante a um maltrapilho, ou louco sem nenhuma ocupação. Ele não dependia de seus irmãos para nada, e assim como um homem surdo, ele não ouvia nada. Significado: livrando-se assim de todos os afazeres externos, ele nada tinha a ver com a vida imperial ou prestígio familiar. E para todos os propósitos práticos, ele se fazia passar exatamente por maltrapilho louco e inerte, e não falava de afazeres materiais. Ele não tinha dependência de seus irmãos, que por todo o tempo o tinham ajudado. Esse estágio de completa independência de tudo também é chamado de o estágio purificado de destemor. Verso 44. Então ele partiu em direção ao norte, trilhando o caminho aceito por seus antepassados e grandes homens, para dedicar-se completamente a pensar na suprema personalidade de Deus. E ele vivia assim para onde quer que fosse. Significado: entende-se a partir deste verso que Maharaj Yudhishthira seguiu os passos de seus antepassados e dos grandes devotos do Senhor. Já discutimos muitas vezes antes que o sistema de Varnashrama Dharma, como era seguido estritamente pelos habitantes do mundo, especificamente por aqueles que habitavam a província Aryavarta do mundo, enfatiza a importância de deixar todas as ligações familiares numa determinada fase da vida. O treinamento e a educação eram transmitidos dessa maneira. E assim uma pessoa respeitável, como Maharaj Yudhishthira, tinha que deixar todo o relacionamento familiar para a autorrealização e para a volta ao Supremo. Nenhum rei ou cavalheiro respeitável continuaria a vida familiar até o fim, porque isso era considerado gesto suicida e contrário ao interesse da perfeição da vida humana. A fim de livrar-se de todos os estorvos familiares e dedicar-se 100% ao serviço devocional ao Senhor Krishna. Esse sistema é sempre recomendado para todos, porque ele é o caminho autorizado. O Senhor instrui no Bhagavad Gita 18:62,
que a pessoa deve tornar-se um devoto do Senhor, pelo menos na última fase de sua vida. Toda alma sincera com o Senhor, como Maharaj Yudhishthira, tem de submeter-se a essa instrução do Senhor, para seu próprio interesse. As palavras específicas Brahma Param indicam o Senhor Sri Krishna. Isso é corroborado por Arjuna no Bhagavad Gita 10.13, com referência a grandes autoridades, como a Sita, Devala, Narada e Vyas. Desse modo, Maharaj Yudhishthira, enquanto deixava o lar, rumo ao norte, lembrava-se constantemente do Senhor Sri Krishna, dentro de si mesmo, seguindo os passos de seus antepassados, bem como dos grandes devotos de todos os tempos. Verso 45. Os irmãos mais novos de Maharaj Yudhishthira observaram que a era de Kali já havia chegado em todo o mundo, e que os cidadãos do reino já estavam afetados pela prática irreligiosa. Portanto, eles decidiram seguir os passos de seu irmão mais velho. Significado: os irmãos mais novos de Maharaj Yudhishthira já eram seguidores obedientes do grande imperador e tinham sido suficientemente treinados para conhecer a meta última da vida. Portanto, eles seguiram decididamente seu irmão mais velho na prestação de serviço devocional ao Senhor Sri Krishna. De acordo com os princípios de Sanatana Dharma, é preciso retirar-se da vida familiar depois de terminada metade da duração da vida e ocupar-se em autorrealização. Mas a questão de como se ocupar nem sempre é decidida. Às vezes os homens, ao se retirarem, tornam-se confusos sobre a maneira de se ocuparem nos últimos dias da vida. Temos aqui uma decisão de autoridades como os Pandavas. Todos eles ocuparam-se em cultivar favoravelmente o serviço devocional ao Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Segundo Swami Sridhar, Dharma, Artha, Kama e Moksha, ou atividades fruitivas, especulações filosóficas e salvação, como são concebidas por diversas pessoas, não são a meta última da vida. Elas são mais ou menos praticadas por pessoas que não têm informação sobre a meta última da vida. A meta última da vida já está indicada pelo próprio Senhor no Bhagavad Gita 18.64, e os Pandavas foram inteligentes o bastante para segui-la sem hesitação. Verso 46. Todos eles executaram todos os princípios da religião e, como resultado, decidiram corretamente que os pés de lótus do Senhor Sri Krishna são a meta suprema de tudo. Portanto, eles meditaram em seus pés sem interrupção. Significado: o Senhor diz no Bhagavad Gita 7.28 que somente aqueles que fizeram atos piedosos em vidas anteriores e que se livraram dos resultados de todos os atos impiedosos podem concentrar-se nos pés de lótus do Supremo Senhor Sri Krishna. Os Pandavas, não apenas nesta vida, mas também em suas vidas anteriores, tinham sempre executado o trabalho piedoso supremo. E assim eles estão sempre livres de todas as reações do trabalho impiedoso. É completamente razoável, portanto, que eles concentrassem suas mentes nos pés de lótus do Supremo Senhor Sri Krishna. Segundo Sri Vishwanath Chakravarti, os princípios Dharma, Artha, Kama e Moksha
são aceitos por pessoas que não estão livres dos resultados da ação impiedosa. Essas pessoas, afetadas pelas contaminações dos 4 princípios acima, não podem aceitar de imediato os pés de lótus do Senhor no céu espiritual. O mundo Vaikunta está situado muito além do céu material. O céu material está sob a direção de Durga Devi, ou a energia material do Senhor. Mas o mundo Vaikunta é dirigido pela energia pessoal do Senhor. Versos 47 e 48. Assim, através de consciência pura, devido à constante lembrança devocional, eles alcançaram o céu espiritual, que é governado pelo Narayana Supremo, o Senhor Krishna. Isso alcançam somente aqueles que meditam no único Senhor Supremo, sem desvios. Essa morada do Senhor Sri Krishna, conhecida como Goloka Vrindavana, não pode ser atingida pelas pessoas que estão absortas na concepção material da vida. Mas os Pandavas, estando completamente limpos de toda a contaminação material, alcançaram aquela morada em seus mesmíssimos corpos. Significado. Segundo Srila Jiva Goswami, uma pessoa livre dos 3 modos das qualidades materiais, a saber, bondade, paixão e ignorância, e situada em transcendência, pode atingir a perfeição máxima da vida, sem mudança de corpo. Srila Sanatana Goswami, em seu Hari Bhakti Vilasa, diz que uma pessoa, seja lá quem for, pode atingir a perfeição de um Brahmana 2 vezes nascido, por submeter-se a ações espirituais disciplinares, sob a orientação de um mestre espiritual fidedigno, exatamente como um químico pode converter o cobre em ouro através de manipulação química. A orientação verdadeira, portanto, é o que importa no processo de tornar-se um Brahmana, mesmo sem mudança de corpo, ou no processo de voltar ao Supremo, sem mudança de corpo. Srila Jiva Goswami salienta que a palavra Hi, usada a este respeito, afirma positivamente esta verdade, e não há dúvida sobre esta verdadeira posição. O Bhagavad Gita 14:26 também confirma esta afirmação de Srila Jiva Goswami, quando o Senhor diz que qualquer pessoa que execute serviço devocional sistematicamente, sem desvios, pode alcançar a perfeição do Brahman, ultrapassando a contaminação dos 3 modos da natureza material. E quando a perfeição Brahman é ainda mais avançada pela própria execução de serviço devocional, não há absolutamente nenhuma dúvida de que se pode alcançar o planeta espiritual supremo, Goloka Vrindavan, sem mudança de corpo. Como já discutimos a respeito do regresso do Senhor à sua morada, sem mudança alguma de corpo. Verso 49. Enquanto peregrinava, Vidura abandonou seu corpo em Prabhas, porque estava absorto em pensar no Senhor Krishna. Ele foi recebido pelos cidadãos do planeta Pitriloka, onde retornou a seu posto original. Significado. A diferença entre os Pandavas e Vidura é que os Pandavas são associados eternos do Senhor, a personalidade de Deus, ao passo que Vidura é um dos semideuses administrativos encarregados do planeta Pitriloka, e lá é conhecido como Yamaraj. Os homens têm medo de Yamaraj, porque é unicamente ele quem confere punição aos canalhas do mundo material. Mas aqueles que são devotos do Senhor, nada têm a temer de sua parte.
ele é um amigo cordial para os devotos, mas para os não devotos, ele é o medo personificado. Como já discutimos, sabe-se que Yamaraj foi amaldiçoado por Manduka Muni, a ser degradada à posição de Shudra, e, portanto, Vidura era uma encarnação de Yamaraj. Como servidor eterno do Senhor, ele manifestou suas atividades devocionais muito fervorosamente e viveu uma vida de homem piedoso. Tanto que um homem materialista, como Dhritarashtra, também obteve salvação através de suas instruções. Assim, por meio de suas atividades piedosas no serviço devocional ao Senhor, ele era capaz de lembrar-se sempre dos pés de lótus do Senhor. E desse modo limpou-se de toda a contaminação da vida em que nascera como Shudra. Por fim, ele foi recebido novamente pelos cidadãos de Pitriloka e situado em sua posição original. Os semideuses também são associados do Senhor, sem contato pessoal, ao passo que os associados diretos do Senhor estão em constante contato pessoal com ele. O Senhor e seus associados pessoais encarnam-se em muitos universos, sem interrupção. O Senhor lembra-se de todas as encarnações, ao passo que os associados as esquecem, devido a serem partes integrantes muito diminutas do Senhor. Eles são propensos a esquecer tais incidentes, por serem infinitesimais. Isso está corroborado no Bhagavad Gita 4.5. Verso 50. Draupadi também viu que seus esposos, sem ligar para ela, estavam deixando o lar. Ela conhecia bem o Sr. Vasudeva, Krishna, a personalidade de Deus. Tanto ela quanto Subhadra absorveram-se em pensar em Krishna e alcançaram os mesmos resultados que seus esposos. Significado: enquanto voa em um avião, a pessoa não pode cuidar de outros aviões. Todos têm de cuidar de seu próprio avião. E se há algum perigo, nenhum outro avião pode ajudar outro naquelas condições. Analogamente, no fim da vida, quando temos de voltar ao lar, voltar ao Supremo, cada pessoa tem de cuidar de si mesma, sem poder ser auxiliada por outrem. No entanto, a ajuda é oferecida no chão, antes do voo no espaço. Da mesma forma, o mestre espiritual, o pai, a mãe, os parentes, o esposo e outros podem prestar ajuda durante a vida de uma pessoa. Mas quando cruza o oceano, ela tem de cuidar de si mesma e utilizar as instruções anteriormente recebidas. Draupadi tinha 5 esposos, e nenhum deles pediu a Draupadi para acompanhá-lo. Draupadi teve de cuidar de si mesma, sem esperar por seus grandes esposos. E porque já estava treinada, ela pôde concentrar-se imediatamente nos pés de lótus do Sr. Vasudeva, Krishna, a personalidade de Deus. As esposas também obtiveram o mesmo resultado que seus esposos, da mesma maneira. Isso quer dizer que, sem mudarem seus corpos, elas atingiram o destino do Supremo. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura sugere que tanto Draupadi quanto Subhadra, embora seu nome não seja mencionado aqui, obtiveram o mesmo resultado. Nenhuma delas teve que deixar o corpo. Verso 51. O assunto da partida dos filhos de Pandu para a meta última da vida, de volta ao Supremo, é completamente auspicioso e perfeitamente puro. Portanto, qualquer pessoa que ouça essa narração com fé devocional obtém certamente
o serviço devocional ao Senhor, a perfeição máxima da vida. Significado: o Srimad Bhagavatam é a narração a respeito da personalidade de Deus e dos devotos do Senhor, como os Pandavas. A narração sobre a personalidade de Deus e seus devotos é absoluta em si mesma, e desse modo, ouvi-la em atitude devocional é associar-se com o Senhor e com os companheiros constantes do Senhor. Através do processo de ouvir o Srimad Bhagavatam, pode-se alcançar a perfeição máxima da vida, a saber, voltar ao lar, voltar ao Supremo, sem falha. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 15º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado Os Pandavas Retiram-se a Tempo.